8h01, está no ar o nosso Tarobá Cidade. Hoje é 1º de dezembro de 2025 e a gente já começa o nosso Tarobá Cidade falando que Londrina segue com desempenho positivo na criação de vagas formais de emprego, aquelas vagas com carteira assinada. Os dados mais recentes do CAGED, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, lá do último mês de outubro, mostra então que a nossa cidade terminou o 10º mês do ano com 236 postos de trabalho a mais. Qual foi o saldo? 9.498 contratações sobre 9.262 desligamentos. E por mais que esse resultado tenha sido mais tímido se comparado com os demais meses do ano, ainda se manteve estável em relação ao mesmo período de 2024 e ficou acima, por exemplo, de cidades do mesmo porte como Maringá, que existe, essa rivalidade entre Londrina e Maringá. Já no acumulado do ano também segue essa tendência de alta, indicando um saldo de 9.152 empregos gerados aqui na nossa cidade, um crescimento de mais de 5% no mercado formal. Todos os setores da economia londrinense apresentaram essa evolução. Então, no que diz respeito à criação de vagas de emprego, Londrina está com esses números positivos para 2025. E olha só, você confere até às 9 da manhã aqui no nosso Tarobá Cidade como as mudanças tributárias vão impactar as pequenas e médias empresas a partir de 2026. O advogado tributarista Sérgio Neme explica ao vivo para a gente. No quadro Saúde em Ação, o infectologista Almir Conrado aponta estratégias para que o Brasil enfrente de uma vez as chamadas doenças negligenciadas, que ainda fazem parte da realidade em comunidades mais pobres. Também vai ter Eleva Mais Condomínios. Você vai entender como funciona o sistema de fornecimento de gás a granel em sistema de comodato. E, claro, informações ao vivo com os nossos repórteres e também com o pessoal do nosso portal tarobá.com.br. Não esqueça, mande a sua mensagem, mande o seu alô para o nosso 3315-1313. O Tarobá Cidade começa agora e vai ter muita coisa para você até às 9 da manhã. Oito horas e 3 minutos e a 7ª edição da Parada Cultural LGBT, que seria realizada ontem lá no Centro Social Urbano, foi adiada. E a Laís Magalhães vai explicar os motivos para a gente. Laís, bom dia para você, uma ótima semana de trabalho para nós. Inclusive, a organização desse evento, eles publicaram uma nota no final de semana dando esses motivos por que esse evento foi adiado. Explica para nós então, Laís. Bom dia, Edson. Bom dia para quem nos acompanha. Pois é, esta parada LGBTQIA+, que aconteceria então ontem, foi adiada para a próxima semana, para o próximo domingo, dia 7 de dezembro. A organização explicou, que foram dias aí tentando negociar, com os bombeiros, a Polícia Militar, a CMTU, Guarda Municipal e também com o Ministério Público. Por quê? Porque é esperado um público grande, Edson? Cerca de 22 mil pessoas e tem preocupação com a estrutura do Centro Social Urbano da Vila Portuguesa, o Buracão. Nós já vimos, vários eventos aí no Buracão, mas também já acompanhamos alguns dramas também de adiamento, de cancelamento de evento no CSU. Pois é, dessa vez, então, a parada LGBTQIA+, foi adiada para a próxima semana. E além dessa nova data, do dia 7 agora de dezembro, no próximo domingo, a parada volta então ao formato de passeata aí pelas ruas, como acontecia, entre 2017 e 2019. A organização informou que em breve vai divulgar o trajeto, o horário e a programação completa do evento. Então, parada LGBT adiada aqui em Londrina por conta aí, de questões com o CSU, Centro Social Urbano Buracão da Vila Portuguesa. Nós colocamos mais detalhes no nosso portal. Quem quiser conferir, é só acessar tarobá.com.br.
Tá certo, Laís. Muito obrigado pelas informações. Daqui a pouco ela volta também falando de outras notícias que são destaque no nosso tarobá.com.br e também com as informações da previsão do tempo. E aqui nós da Tarobá, a gente segue com o espaço aberto. A organização da Parada Cultural LGBT, na semana passada a gente produziu um conteúdo aqui para a nossa programação, né? Ouvimos a população, ouvimos a vereadora Jessicão, que tinha um projeto de lei referente a eventos como a Parada Cultural LGBT, e aí nós procuramos a organização, eles disseram que só iriam se manifestar, então, a respeito desse assunto no dia do evento, que no caso seria ontem, aí teve esse adiamento, como a Laís explicou para nós, para o domingo agora do dia 7 de dezembro, e a gente segue com espaço aberto para a organização se manifestar. Dá horário para mim, João, por gentileza, 8 horas e 7 minutos, 8:06, quase 8:07, e olha só, pessoal, como que as mudanças tributárias elas vão impactar as pequenas e médias empresas. O advogado tributarista, contador, professor e consultor Sérgio Neme é o nosso entrevistado nesta segunda-feira. Sérgio, bom dia para você, uma excelente semana e muito obrigado, né, por aceitar o convite. Bom dia, eu que agradeço esse convite. Bom dia aos telespectadores. Sérgio, explica para nós primeiro, acho que é importante a gente estabelecer um contexto, né? A reforma tributária já estava sendo falada há muitos anos, houve, né, claro, aquelas discussões na Câmara, no Senado, até que ela foi, enfim, aprovada. Como é que vai funcionar, então, esses primeiros passos? Já a partir do dia 1º de janeiro já começa a valer? Bem, vamos lá. É verdade, esse tema, ele é um tema muito complicado para o Brasil e por isso a proposta aprovada no Congresso, que também demorou um bom tempo para ser aprovada, a primeira parte foi aprovada no final de 2024, a segunda metade agora no ano de 2025 e prevê uma transição entre o ano que vem, 2026, até 2033. Nossa, muita coisa. Então a gente tem um bom período ainda pela frente. Mas já pensando no ano que vem, o ano que vem ele inaugura o que o governo federal mesmo define como um período de testes. Por que um período de testes? Quando a gente fala em economia e tributação, isso gera diversos impactos para as pessoas, para as empresas e para o governo. Então, é sempre necessário ter cautela nessas mudanças e não fazer algo drástico. Por isso, a proposta prevê, para o ano que vem, o início da cobrança de 2 novos tributos. Às vezes as pessoas vão dizer, poxa, mas vai começar cobrando mais imposto? Olha, sim, mas na verdade essa cobrança é muito pequena. Ela vai servir muito mais para testar o funcionamento desses novos tributos do que para uma arrecadação propriamente dita, né? Então, a partir dos próximos anos, a gente começa uma transição aonde os tributos que existem hoje vão morrendo. Só para a gente claro, simplificar para o pessoal que está nos assistindo, quais seriam esses tributos? Porque eles vão simplificar, na verdade, né? 4 ou 5 tributos vão virar um só. Isso, a ideia é simplificar, apesar de que simplificar no Brasil é sempre um pouco complicado, é burocrático, né? Bem, vamos lá. Hoje a gente basicamente tem aqui alguns impostos, tributos envolvidos nisso. Hoje o PIS, o COFINS e o IPI, que são tributos federais, tá? O ICMS, que é o imposto estadual, e o ISS, que é o imposto municipal. Então nós temos aqui 5 impostos. A proposta final é que nós fiquemos apenas com 2. Um chamado IBS e um outro chamado CBS. Um estadual e o outro federal. Isso. Esse estadual, para ser bem honesto, ele vai ser dividido entre estados e municípios, mas o imposto estadual. Para o ano que vem, o início é mais na parte federal da coisa. O IBS e o CBS vão ser criados com uma alíquota somada, os dois, de apenas 1%. E eles têm o objetivo de, como eu disse, começar a substituir todos esses tributos até 2033, né? Para que isso ocorra de uma forma gradual, com uma proposta. A proposta é de neutralidade. E é legal explicar isso, porque quando se fala em neutralidade, é dizer, olha, a proposta é que a tributação nem aumente, nem diminua. Ela continua igual. Nesse caso, Sérgio, você acredita que esse período de transição é um tempo suficiente para as empresas se organizarem e pensando aí no pequeno e no médio empreendedor, né? Já começando para 2026, você acha que eles estão, de uma maneira geral,
preparados para todas essas mudanças? Olha, é legal, assim, eu vejo que quando a gente fala de empresas grandes, de empresas de grande porte, muitas delas já criaram departamentos, já estão debatendo esse assunto desde o ano passado e, obviamente, contratar assessorias e tudo mais. Eu, particularmente, me preocupo muito com as pequenas e médias empresas, porque muitas delas ouviram falar de transição tributária, ouviram falar ano que vem, mas não buscaram ainda implementar nada muito concreto. Talvez não assimilaram ainda tudo isso. Talvez para o ano de 2026 essa mudança nem seja tão drástica, porém, o que eu vejo acontecendo é que pequenas burocracias vão ser implementadas a partir do ano que vem, que vão exigir mais e principalmente planejamento para sua empresa. E aí eu acredito que a pequena e a média empresa brasileira, em sua maioria, não sentou e teve uma conversa sobre isso. Não teve um tempo de sentar e falar, vamos debater, vamos analisar o que isso me impacta, né? As grandes empresas, pelo contrário, muitas delas já estão com tudo isso muito bem delineado, não só para o ano que vem, mas para os próximos, né? Quer dizer, Sérgio, então você acredita que vai chegar 2026 e aí esses pequenos e médios empreendedores vão se deparar ali com algo que eles não sabem, algum problema, e aí, nesse caso, entra, por exemplo, consultorias, o que pode ser feito aí a curto prazo? Bem, exatamente. O que a gente sempre sugere, e eu acredito muito, especialmente em matéria tributária, é planejamento. E o que eu quero dizer com isso, né? De você se planejar preventivamente, analisar os cenários, fazer conta e ver de que forma isso vai te impactar. E o empresariado brasileiro, muitas vezes, ele deixa o problema acontecer para depois buscar a solução. Particularmente, quando se fala em reforma tributária, eu acredito que isso seja uma coisa perigosa. Por quê? Muitas das nossas opções tributárias no Brasil, elas são anuais. Então, uma escolha errada que você faz, você vai pagar por um ano aquela escolha errada, porque você não pode, em tese, migrar de regime durante um ano. O que provavelmente seria um cenário mais ideal é que as empresas já estivessem para esse ano olhando 2026 e vendo, será que o cenário que eu estou hoje, para o ano que vem, ele é o melhor cenário para a minha empresa? Né? Será que das opções que a gente tem na mesa, porque a gente tem algumas opções tributárias, será que a que eu estou usando ou a que eu uso, vou usar no que vem, será que é a melhor ou eu nem pensei nisso? Só que se eu deixar para pensar isso em 2026, eu só vou poder mudar em 2027. Por mais que até você reforçou, Sérgio, de que não haverá um aumento nas alíquotas, né? Vai se manter estável nesse ponto. Mas você acredita que esse desconhecimento das pequenas e médias empresas pode, por exemplo, acarretar em cortes? Olha, eu acredito que a médio e longo prazo a resposta é sim. Toda vez que você tem uma mudança substancial na tributação ou mesmo na economia, todo mundo tem que se movimentar. Aqueles que se movimentarem adequadamente, se posicionarem primeiro, provavelmente vão estar adaptados a isso. E o que acontece é que algumas empresas não vão se adaptar e elas naturalmente vão ser engolidas por essa nova realidade. E quando eu digo isso, é porque muda-se um pouco algumas dinâmicas de negociação setorial. Sem entrar em detalhes aqui, alguns setores da nossa economia vão ter que mudar a forma de formar seu preço, de negociar os seus produtos. Talvez no ano que vem isso não aconteça de forma mais drástica, mas quando a gente olha um cenário de 4, 5, 6 anos, é muito provável que a nossa realidade seja bem diferente lá. E quem não se adaptar, naturalmente, vai ser engolido por essa nova realidade. Tá certo. Ô, Sérgio, nosso tempo encerrou aqui, mas eu gostaria que você deixasse uma última orientação, então, para quem está nos assistindo, né? Claro que a audiência da Tarobá é formada também por muitos micro, né, e pequenos empreendedores, médios também. Então, fala para nós ali agora, né? Dia 1º de dezembro, a menos de um mês, para esse começo de mudança da parte tributária, o que dá para fazer nesse tempo? Bem, vamos lá. Acho que a primeira dica que eu sempre dou é o seguinte: procure a assessoria de quem você confia, né? Eu sou contador de formação e sou advogado e eu digo, procure seu contador, procure seu advogado. Para o começo do ano que vem, algumas pequenas mudanças, especialmente em emissão de nota, já vão ser implementadas. Talvez isso não mude tanto a sua vida, mas isso já é um alerta que você precisa se adaptar a essa nova realidade. Então, eu acho que talvez a maior dica
dica de pequena mudança para o ano que vem, como falta ainda um mês, e o Brasil, é claro, Natal e Ano Novo dá uma parada, eu diria assim, olha, você ainda tem uns 20 dias para procurar o profissional que você confia, sentar com ele e fazer uma pergunta bem simples. E aí, o que muda no meu caso para o ano que vem? Para algumas empresas eu já diria, olha, se prepara, ano que vem já vai exigir bastante mudança para você. Para o pequeno e médio empresário, provavelmente isso vai passar muito mais por um alinhamento e um planejamento do que ele vai fazer nos próximos anos. Tá certo. É isso, né, Sérgio? Pelo menos as orientações mais gerais, né? Claro. E como eu disse, procure a pessoa de sua confiança. Eu agradeço a oportunidade aqui que a Tarobá me deu para poder compartilhar um pouco disso. Eu gosto muito de falar sobre isso porque eu acredito que a gente precisa ainda dialogar mais com o empresário brasileiro para ele se programar e se preparar. Criar essa cultura. Sérgio Exato. Neme, advogado, contador, professor. Sérgio, muito obrigado, viu, pela sua participação. Uma excelente semana para você e a nossa Tarobá sempre à disposição. Muito obrigado. Valeu. E olha só, gente, 8h16, ainda falando a respeito desse ambiente, né? O governo federal ajustou a estimativa do salário mínimo de 2026 para R$ 1.627. A previsão anterior era de um salário mínimo de R$ 1.631, segundo documentos enviados pelo Ministério do Planejamento e Orçamento na semana passada. Esses dados que foram atualizados, eles são exigidos justamente para o Legislativo, no caso, a Câmara e o Senado, eles terem base durante as discussões de projetos de lei que dizem respeito ao orçamento aqui do nosso país. Essa discussão deve ocorrer, então, na próxima quarta-feira, dia 3 de dezembro. Caso essa proposta atualizada avance no Congresso e seja colocada em prática por meio da Lei Orçamentária Anual, que é a LOA, o novo salário mínimo terá um aumento de 7,18% em relação ao salário mínimo atual, que é de R$ 1.518. Essa revisão do salário mínimo, pessoal, ela afeta diretamente as contas públicas e esse valor serve como base para algumas despesas que são obrigatórias do governo federal, como, por exemplo, aqueles benefícios previdenciários e assistenciais. Por isso, é uma peça-chave para a definição dos gastos da União. Então, claro que a gente vai acompanhar também o desenrolar desse assunto do novo salário mínimo para 2026. E olha só, gente, agora vai conferir um recado, é isso, Chica? Que a gente vai conferir? Então, a Patrícia deixou um recado para você da Biomagistral. Meu recadinho, Edson, é para você e para você de casa também sobre a Biomagistral, que chegou a Londrina trazendo um novo conceito em farmácia de manipulação. Muita gente se pergunta, né, onde eu vou manipular os meus produtos? É claro que é na Biomagistral, onde tradição se une à tecnologia para oferecer um cuidado realmente personalizado. A Biomagistral tem mais de 45 anos de história. Ela não começou ontem, não. Está presente em diversas cidades do Brasil, sempre com esse mesmo propósito, que é oferecer saúde com qualidade, segurança e inovação. Cada fórmula é feita sob medida, com certificações rigorosas, rastreabilidade total e os melhores ativos do mercado farmacêutico. Não dá para brincar, né, gente, com farmácia de manipulação. Olha só o laboratório deles. Segue padrões de excelência, segurança, com equipamentos de última geração, processos auditados que garantem precisão em cada manipulação. Todos os ativos são certificados de procedência garantida. Isso é muito importante. A gente tem que confiar e é isso que traz credibilidade, eficácia e confiança à Magistral. E o grande diferencial é a forma como cuidam das pessoas. Por isso, aqui em Londrina, a Biomagistral oferece uma experiência completa, unindo ciência, tecnologia e acolhimento humano. Se você busca confiança, tradição e inovação em manipulação, venha conhecer a Biomagistral Londrina. O seu pedido pode ser feito pelo WhatsApp, que está aparecendo aí no seu vídeo. É só você também aproximar o seu celular do QR Code para você já ser direcionado ao WhatsApp da Biomagistral. Eles respondem rapidinho para você. Inclusive, a Biomagistral também, nossa vizinha aqui, fica aqui na Rua Ibiporã também. O endereço também aparecendo aí na sua telinha. Afinal de contas, Biomagistral, cuidar é o que nos move. Com você, Edson.
Olha, Patrícia, muito obrigado pelo recado. E olha só, gente, ainda falando sobre economia, o presidente Lula fez ontem um pronunciamento em rede nacional. Entre os assuntos, a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil e o aumento da taxação para as altas rendas, né? Eles falam a taxação dos super ricos. Essas duas medidas começam a valer já a partir de janeiro de 2026. De acordo com o presidente, essa nova isenção deve injetar 28 bilhões de reais na economia brasileira. Essa nova lei, que foi sancionada na última quarta-feira, ela não faz uma correção de toda a tabela do imposto de renda, o que iria custar, segundo o governo, mais de 100 bilhões de reais por ano. O que está em vigor? Apenas a aplicação da isenção e descontos para novas faixas de renda. Então, desde 2023, o governo tem garantido essa isenção do imposto de renda para quem ganha até 2 salários mínimos. Mas isso só beneficia uma faixa inferior da tabela, porque no total, gente, essa tabela do imposto de renda, ela tem 5 alíquotas: 0, 7,5%, 15%, 22,5% e 27%. Só que, claro, pessoal, é aquilo, né? Você vai cobrir a cabeça e descobrir o pé. Então, para compensar essa perda da arrecadação, esses 28 bilhões, esse texto prevê uma alíquota extra progressiva de até 10% para aqueles que recebem mais de 600 mil reais por ano, uma média de 50 mil reais por mês. E isso vai englobar cerca de 140 mil contribuintes. É mais um assunto, além do salário mínimo e além da reforma tributária, que a gente vai começar a sentir os impactos apenas na virada de 2025 para 2026, e são assuntos muito importantes que a gente vai continuar trazendo aqui no nosso Tarobá Cidade. Vamos para o primeiro intervalo, 8h22, o nosso Tarobá Cidade volta já. Saúde em Ação. Oferecimento SSG. Saúde para todos. 8h24, e o Ministério da Saúde divulgou um novo boletim epidemiológico que aponta a persistência de diversas doenças negligenciadas e que são frequentemente ligadas à pobreza. Isso em praticamente todos os municípios brasileiros. E esse alerta vem no momento em que o Brasil busca cumprir algumas metas de saúde global relacionadas a objetivos de desenvolvimento sustentável. Tudo isso, né, dentro de um acordo com a ONU, que é a Organização das Nações Unidas. E sobre essas doenças negligenciadas, a gente conversa agora com o infectologista Almir Conrado. Tudo bem, Almir? Bom dia para você, seja bem-vindo ao nosso Tarobá Cidade. Bom dia, é um prazer estar aqui. Almir, explica para nós então primeiro, quando a gente fala, o que é uma doença negligenciada? São doenças que, longe de serem raras, na verdade são muito frequentes, mas que por afetar uma população mais pobre, mais vulnerável, acabam tendo uma atenção menor, tanto do governo, de saúde pública, menos diagnóstico, menos tratamento, recebe uma atenção menor por ser são doenças que afetam a população mais pobre. Quer dizer, Almir, que exemplo que a gente pode dar de doenças assim, se comparadas com outras que o governo, por exemplo, faz até campanhas, faz uma ampla divulgação? Então temos aí, por exemplo, a dengue, que afeta a gente todo ano. A tuberculose já foi uma doença também muito negligenciada, hoje tem uma atenção maior. Mas ainda temos doenças como chagas, leishmaniose, hanseníase, esquistossomose, que são doenças que têm muita gente afetada no país e não se fala tanto quanto essas outras. Quer dizer, inclusive, Almir, são doenças que, por exemplo, a doença de Chagas, né, que a gente ouvia falar em mortes dessa doença 30, 40 anos atrás, parece que a gente ouvia falar mais delas. A gente tem a impressão que acabou, né? Não se fala mais, parece que é uma doença do passado, mas pelo contrário, ainda tem muitos casos novos e tem muitos casos que são desse passado que era mais incidente e que as pessoas ainda têm sequelas, consequências graves da doença. Almir, e qual que é o contexto, então, dessas doenças? A gente falou, claro, né, da população mais pobre, uma população talvez menos assistida por parte do governo federal. Mas o que faz com que essas doenças, elas realmente se proliferem em uma grande escala?
Saneamento básico está entre as principais causas, então locais de baixa taxa de saneamento básico, condições climáticas, então várias dessas doenças são transmitidas por mosquitos ou por contato próximo, então locais com um clima mais quente são locais mais vulneráveis, com mais chuva, baixa taxa de acesso à saúde, então se essas pessoas não têm um diagnóstico cedo, elas continuam com a doença por mais tempo, têm mais sequelas e transmitem para mais pessoas a doença. Tratamento tardio, então aí também entra no acesso mais difícil à saúde. Então, esses são os principais fatores que vão fazer propagar essas doenças e gerar mais sequela, mais consequências graves. E qual que é a melhor forma de fazer a identificação dessas doenças? São por algum teste rápido? Tem que ter um exame mais específico? Algumas doenças, como por exemplo a leishmaniose cutânea, que é uma lesão de pele, se essa pessoa fizesse um acompanhamento num postinho, fosse ao médico rotineiramente, o médico já iria suspeitar. Então, uma coisa simples como um exame físico, um exame clínico, já traria uma suspeita cedo. Além disso, um exame simples, às vezes como hemograma, já também traria uma suspeita clínica. Então, um exame simples, o exame físico já pode trazer uma suspeita. Além disso, se a pessoa tem alguma queixa específica, tem exames mais específicos para esse diagnóstico. Então, só dela ter um acompanhamento, um acesso mais frequente a serviços de saúde, em coisas simples, ela já teria um diagnóstico cedo, ou pelo menos uma suspeita mais cedo, e já começaria a tratar e poderia ser curada logo. Então, o que ainda permanece como uma barreira, como uma dificuldade? O acesso frequente, o acesso fácil a serviços de saúde em populações mais vulneráveis. Então, nós sabemos que nós aqui em Londrina, infelizmente, temos uma realidade diferente, temos um bom serviço de saúde primário, um acesso mais fácil à saúde, mas tem muitas cidades do país que, infelizmente, não tem. Tem cidade com 10, 15 mil, 20 mil habitantes que tem uma UBS, um postinho, uma população um pouco orientada que não comparece lá ou tenta marcar uma consulta, só tem para daqui a 3, 4 meses, acaba desistindo. Então, é principalmente levar essa atenção básica a todas as regiões do país. Esse é o grande desafio. E acho que também, Almir, não se negligenciar, né? Porque eu acho que a gente está falando aqui a respeito de que o governo implemente uma estrutura decente, tanto de saneamento básico, quanto de uma rede de atenção às pessoas, mas também esse sentido da pessoa notar algo errado nela, né? Como se diz, uma doença de pele, você consegue, opa, tem alguma coisa que está errada aqui. Mas é uma dor diferente, alguma coisa, já procurar esse primeiro atendimento também. Com certeza. Por exemplo, a hanseníase, que é uma doença que tem muitos casos no Brasil. As principais queixas dos pacientes no começo é uma mancha mais clarinha que não dói. Então, ele deixa para lá, ele torce para sarar sozinho, não procura atendimento, ele acaba se negligenciando. Então, isso também realmente é muito importante, esse autocuidado, não negligenciar todas as queixas, não deixar para lá, tomara que sare sozinho, pega a pomada que o vizinho indicou e vai passando. Isso às vezes pode piorar mais do que melhorar. E, Almir, dá para ter qualidade de vida quando você tem o diagnóstico, quando você está fazendo o tratamento? Como conciliar isso entre você viver normalmente? Como, por exemplo, a hanseníase, que já foi um tabu aqui no nosso país. A hanseníase, que era chamada de lepra antigamente, né? Palavra pesada. Palavra pesada, que acaba afastando as pessoas em volta, cria um estigma. É uma doença que, principalmente se diagnosticada cedo, até uma qualidade de vida excelente, a pessoa tem uma vida normal. Mas quanto mais você prolonga esse tempo para o diagnóstico, mais as sequelas ficam definitivamente. Então, o diagnóstico cedo é o que vai mudar a qualidade de vida dessa pessoa. Mas tem sim, na maioria dessas doenças, ou tem uma cura completa ou um controle muito bom com tratamento adequado. E, Almir, por parte da população, o que dá para ser feito para evitar também essas doenças? Porque existem esses desafios, né, como você citou, tanto a questão desse acesso à rede de saúde básica, a questão do saneamento muito precário em muitas regiões, mas da parte da população, o que dá para ser feito, então? Então, um autocuidado que a gente já comentou. Se você também tem um familiar em casa com sintoma também, é importante fazer esse controle. Então, às vezes, tem um idoso mais debilitado que ainda é mais difícil ainda para ele se autocuidar. Então, fazer uma inspeção, ver se tem uma coisa diferente acontecendo, levar para ser avaliado, buscar informação de qualidade, como isso que a gente está trazendo hoje aqui, trazendo informações de doenças que não são tão faladas. Infelizmente, a internet é recheada de informações erradas. Então, procurar fontes de qualidade de informação também, para tentar sempre se informar mais, ficar mais
por dentro dessas doenças. Você citou algo interessante. Hoje a internet, né? Eu lembro que nossos pais falavam, olha, cuidado com o que você ouve, com o que você lê, mas parece que isso está se invertendo ou então isso está ampliando também essa era de desinformação, né? Hoje a gente tem rápido acesso a tanta coisa, só que não se preocupa muitas vezes em filtrar essa informação, né? Sim, a pandemia revelou muito isso, era um problema que já estava aí, mas a pandemia trouxe muito isso, movimentos anti-vacina, gente falando de tratamentos alternativos sem comprovação nenhuma e para esquecer os tratamentos médicos. Então, é muito desinformação e pessoas que falam com uma falsa propriedade, que é convincente e que sabem convencer. Então, muito cuidado com o que você vê na internet, procure pessoas da sua confiança, fontes de confiança. O Ministério da Saúde tem na sua página também muita informação de qualidade, mesmo para o público leigo consegue acessar e se informar dessas doenças. Cuidado com o que você vê por Instagram, corrente de WhatsApp, tem muita coisa errada circulando por aí. É isso aí. Olha só, a gente conversou com o Almir Conrado, infectologista, falando um pouquinho então sobre essas doenças negligenciadas. Então, a gente tem que se cuidar, mas também cobrar o poder público para oferecer uma melhor estrutura de atendimento aqui no nosso país. Almir, muito obrigado pela sua participação, uma excelente semana para você. Eu que agradeço, foi um prazer e uma excelente semana a todos. Valeu, muito obrigado. E olha só, gente, 8h33 e você confere então um recadinho que a Patrícia Queiroz deixou sobre a SSG. O ano está acabando, mas ainda dá tempo de cuidar da sua saúde com a SSG. Muita gente acha que saúde pode esperar, que dá para deixar para depois, mas a verdade é que o melhor momento para se cuidar é agora, é hoje, antes que o corpo cobre, não é verdade? O que foi adiado. E a SSG está aqui exatamente para isso, para facilitar a sua vida. Ela não tira férias e não te deixa na mão, com mais de 900 médicos, consultas acessíveis e sem mensalidade. Gente, você cuida da sua saúde sem burocracia e sem complicação. Afinal, você só paga pelo que usar. Então, antes de começar o próximo ano, pensa nisso, comece por você. Faça seus exames, marque sua consulta, cuide do que importa. Afinal de contas, a SSG é saúde para todos. Não é isso mesmo, Edson? É isso aí, Patrícia. E claro que uma das missões do nosso Tarobá Cidade é em levar informação de qualidade para a gente, claro, né, manter a nossa saúde sempre em dia. Vamos agora com a previsão do tempo. Eu volto com a Laís Magalhães para entender se vai continuar esse calorão aqui na nossa cidade. Eu consegui folgar final de semana, Laís, até aproveitei uma piscina ontem para ver se dava uma refrescada. Fala para nós então, Laís, o tempo amanheceu hoje com algumas nuvens carregadas, tem previsão de chuva? Pois é, Edson, olha, o CIMEPAR acabou de atualizar aqui o sistema e apareceu aqui uma previsãozinha de chuva, viu? Até essa madrugada tinha conferido, né? Agora pela manhã também cedinho vi e não tinha essa previsão de chuva, agora apareceu aqui no sistema. Já já a gente vai falar sobre isso. Ontem sim fez muito calor, mais de 34 graus, mas ainda não foi o dia mais quente do ano, não superou aquele dia lá em outubro quando fez 36 graus aqui em Londrina. A gente vai ver agora, Edson, como é que está o estado. Será que tem sol em todo o Paraná? A gente confere no mapa para ver, então, né, como é que está esse calorão. E olha só, tem aqui bastante chuva. A gente está com sol aqui em Londrina, região norte, mais com sol, mas também é só aqui em Londrina e Paranavaí. O restante aí das regiões tem bastante instabilidade. E apesar disso, né, não significa que essa chuva traz temperaturas mais baixas. O nosso mapa tá bem amarelinho, né? Só ali no litoral, Curitiba, Ponta Grossa tem um pouquinho mais de zona de frio. Ainda assim, não tão frio, são temperaturas mais amenas, mas nós temos bastante calor no Paraná, mesmo com a chuva. A gente vai conferir agora, então, como é que fica Londrina para hoje, para os próximos dias também, o que esperar dessa semana aqui na nossa cidade. Para hoje, ó, máxima de 36 graus. Nessa nossa tela não tem previsão de chuva, mas como eu disse, o CIMEPAR colocou aqui, né, uma previsãozinha de chuva, os radares detectaram, então agora pela tarde deve ter uma chuva, mas uma chuva bem pouquinha, viu, Edson? E amanhã, então, máxima de 30 graus, mínima de 21 graus.
E a gente vê, ó, aqui no nosso gráfico que as temperaturas para essa semana devem ser sim acima dos 30 graus, bastante sol então para a gente curtir, né, esse dezembro. Dezembro começou então com muito sol. No último mês, novembro, muita chuva, a primeira quinzena aí teve bastante chuva, diferente agora, né, começamos com muito sol, você até curtiu uma piscininha, né, Edson? Então, eu acho que é isso que a gente tem que esperar para essa semana. Muito calor, tem previsão de chuva para hoje. O CIMEPAR também prevê uma chuvinha para amanhã, mas não serão dias chuvosos, como a gente enfrentou bastante no último mês, viu? Valeu, Laís. Muito obrigado pelas informações. Até complementando com o que a Laís disse, né? Essa primavera tem sido bastante chuvosa, mas a realidade, ela pode, então, mudar nesse mês de dezembro. Nós temos algumas previsões do CIMEPAR, são 8 horas e 38 minutos. Só para a gente complementar as informações aqui, João, porque a partir deste mês de dezembro, então, a previsão do CIMEPAR é que o mês será com chuvas abaixo da média aqui no nosso estado e mais dias com predomínio de sol. Por quê? Segundo os meteorologistas, existe a chamada oscilação antártica e isso favoreceu a passagem de frentes frias nos últimos 2 meses. Só que essa oscilação está enfraquecendo. Aí tem a questão da laninha e por isso a tendência é de um dezembro mais seco do que os meses anteriores. Com relação à chuva, o CIMEPAR prevê que em todo o estado essas estações meteorológicas não vão alcançar a média do acumulado de chuva e deverão ocorrer apenas pancadas isoladas entre o período da tarde e o período da noite. Lembrando que a gente está na primavera e o verão de 2025 começa no dia 21 de dezembro. Vamos agora para o quadro Eleva Mais Condomínios. Eleva Mais Condomínios. Oferecimento Eleva Mais Eventos. Eventos corporativos de qualidade. 8h39, pessoal, fornecimento de gás a granel nos condomínios é uma solução comum, eficiente e segura. Sobre esse assunto, a gente vai conversar melhor com o Arthur Vieira, da empresa Pulse. É isso mesmo, Arthur? Tem sido uma tendência? O que tem de vantagem com relação a esse sistema? Oi, muito bom dia. É o seguinte, sobre o gás a granel, ele tem uma economia porque o custo dele de operação é muito mais baixo. Então hoje a gente não tem uma frota tão grande, com um caminhão só a gente conseguiria fazer entregas em mais lugares, com mais quantidade. Então o modo operante dele é muito mais econômico para a indústria. Mas não é isso que a gente vê por aí, as grandes indústrias tentam impor preços absurdos aí no cliente, a gente vê preços fora do mercado. Então a gente vem aí para mostrar para o cliente que ele pode melhorar, pode conseguir novas propostas e ter um atendimento diferenciado que a gente não vê pelas empresas maiores. Quer dizer, Arthur, então existe ainda, é uma resistência ou é uma desinformação? Eu acho que é uma resistência. O pessoal tem fechado muito hoje com empresas gigantes que já estão atuando no Brasil todo há muito tempo, mas na hora do atendimento, realmente, das 24 horas que eles falam, eles não atendem. Então, esse 0800 que a gente vive hoje em dia sendo enganado, assim, que o 0800 realmente atende a gente, mas na hora da prestação de serviço, temos que ver com um, ver com outro. Então, a gente veio hoje para trazer um diferencial aqui para o cliente, estar em loco na região do norte do Paraná todo e atender toda a nossa região de Londrina, Apucarana, Arapongas. Explica um pouquinho melhor o que é esse sistema. Hoje a gente tem um atendimento ao cliente, então a gente faz o fornecimento do botijão em comodato para o cliente, ou o cliente pode até comprar o próprio botijão. Então, esse é o nosso papel, nós fazemos testes de estanqueidade dentro do cliente também, cuidamos de toda a leitura individual, então hoje a gente retira todo aquele compromisso do condomínio pagar o gás. Então, o próprio cliente pode pagar a sua fatura separada do condomínio, o boleto vem separado, se você não consumiu, você não paga. Então, isso é bem interessante, algo que não é novo, mas ninguém divulga. Então, a gente está tentando implementar isso no mercado cada vez mais. E nesse caso, Arthur, o que a lei fala a respeito desse sistema? Vocês tiveram que fazer uma adequação muito grande, algo mais tranquilo de conduzir? Não, é bem tranquilo. A gente só pega os medidores de gás que já estão implantados no condomínio e após o fornecimento do gás que é feito pelas companhias, a gente vai e separa o consumo para cada morador. Então, cada morador recebe seu boleto no final do mês,
o condomínio não tem aquela conta gigantesca para ter que ratear entre todos. Alguns até reclamavam, poxa, comprei um apartamento para investir, nunca morei, estou pagando gasto todo mês. Então não tem mais esse trabalho. Então é algo bem legal, é o rateio igual da água da Sanepar, igual da Copel, então é o mesmo sentido. Essa é a principal vantagem. Isso, essa é a principal vantagem hoje. E dentro disso, Arthur, o que você espera para os próximos anos, né? Já é uma tendência, mas, por exemplo, para 2026, realmente mais locais tirarem essa resistência e realmente já entrar aí o próximo ano com essa novidade? Isso, a gente está implementando aos poucos aqui na região. A nossa empresa é bem recente, mas estamos atuando já em Arapongas, Apucarana, então aos poucos a gente está crescendo. Previsão do ano que vem estar até em Maringá. Então, é crescer organicamente, sem atrapalhar os outros, acho que é muito importante isso. E atender bem o cliente, não importa onde você vá, atender a hora que ele precisa. Ontem teve demanda, o cliente liga, consegue falar com a gente, isso é muito legal. Então, a gente atende desde condomínios, atende indústrias, atende residências, atende comércio, restaurante, pizzaria, até granjas a gente atende hoje. Então, estamos aí à disposição para ouvir o cliente, ver a necessidade dele e tentar algo para ajudar ele também. O suporte é prático, né, Arthur, pelo que você está falando? Sim, sim. Pelo telefone estar com a gente, né, a empresa ser nossa, direto, é muito mais prático, né? A gente consegue atender o cliente da melhor forma, ele consegue ouvir a demanda dele, falar, olha, isso aqui dá para você melhorar, isso aqui dá para a gente reduzir, isso aqui dá para a gente melhorar a sua forma de abastecer para que não venha faltar durante o seu expediente. Então, acho que o contato pessoal é muito melhor, assim, com empresas locais igual nós somos. Só voltando naquela parte da resistência, mas agora falando com relação aos síndicos desses prédios, né? Como é que é a relação de vocês, o serviço de vocês com esses síndicos? É no sentido que eles já entendem como é que é essa dinâmica desse suporte? Isso, os síndicos sempre nos ligam, então todo prédio que a gente fecha, o síndico gosta muito, depois ele acaba indicando a gente para um próximo condomínio. Hoje tem muito síndico profissional, né, que tem mais de um condomínio, então a gente está indo muito pela indicação, um indica o outro, e eles gostam. É um trabalho a menos para o síndico ter que dividir a leitura do gás junto do condomínio. Até o condomínio parece mais barato quando o gás está fora, porque a água às vezes não conseguimos tirar de dentro, mas o gás a gente já consegue. O nosso condomínio mesmo onde eu moro hoje é mais ou menos R$500 o condomínio lá. Só que com o gás dentro ele fica 700, quase R$800, dependendo do dia, do mês, né? Que até no inverno, não sei se você sabe, mas no inverno o gás a gente consome de 30% a 40% a mais. Com a mesma aquecedores, chuveiro. Isso, com aquecedor, chuveiro, a gente faz comidas melhores, assim, uma feijoada, uma lasanha, então demora mais para entrar em ponto de ebulição, então a gente consome mais o gás. Não quer dizer que o gás subiu de preço. No inverno é o consumo que aumenta um pouco mais. Então, tirando isso da fatura do condomínio, é muito bom para o síndico. Então, parece que o condomínio está sempre equilibrado. Arthur, e com relação à manutenção, o que vocês notam dos principais serviços que vocês acabam fazendo e às vezes até algum caso excepcional? A gente vê que tem muitos clientes hoje sem manutenção. Então, a rede de gás, a maioria dos itens tem que ser dado manutenção a cada 5 anos, alguns itens a cada 10 anos. Então, teste de tanquedade é uma vez por ano, troca de reguladores e mangueiras a cada 5 anos, medidor de gás a cada 10 anos, só que as pessoas não têm essa informação também. E quando a gente chega com essa informação, o cliente acha que a gente está querendo vender, mas é norma. Então, imagina pegue fogo num apartamento. O seguro não cobre se o medidor ou o regulador estiver fora de validade, mas as pessoas tentam segurar essa demanda pelos custos. Só que se você dividir pelo tanto de anos que dura esse equipamento, vale a pena ser trocado. E também por essa preocupação, vai que pega fogo... Segurança da própria família, né? Então é muito importante deixar isso sempre em dia, a gente faz esses testes, o que a gente não conseguir fazer, a gente tem quem a gente indica que faça. Então a gente está à disposição mesmo para ouvir qual que é a demanda daquele condomínio, estudar, às vezes a gente vai lá, olha o condomínio sem custo nenhum, para dar um geral, dar uma dica para o síndico, falar, olha síndico, isso aqui a gente deveria mexer mesmo, vamos fazer esse trabalho? Tem o custo de X. Ele aceitando, a gente faz o trabalho. Então é mais uma informação, né? Quer dizer, a gente percebe isso aí também, Arthur, que é algo até cultural, né, do brasileiro. Ele implementa um sistema e aí ele fala assim, não, agora tá tudo certo, já coloquei, e não se atenta a essa manutenção preventiva. A gente vê muitos casos que é sempre a corretiva que acaba ficando mais caro. A gente tem que sempre pensar na prevenção. Então,
viu que ele está fora de validade, já vai dar uma olhada, já vamos fazer um orçamento. Não precisamos trocar hoje de cara, mas já orçamos com 2, 3 empresas, montamos uma planilha, vamos levantar um caixa para fazer essa troca, mas não deixe de fazer, é muito importante fazer, porque o risco é grande. E gás não dá para brincar, né? Com certeza. Tem que falar com pessoas que entendem mesmo. Aí, ó. Arthur, obrigado, viu, pelas informações, pelas explicações. Então é isso, né? Essa questão do gás a granel nesse sistema de comodato que tem sido já uma tendência e, claro, as expectativas muito boas para 2026. É isso aí. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, pessoal da Eleva Mais também por estar aqui. Tá certo. Estou à disposição sempre. Valeu. Muito obrigado, então, Arthur. E olha só, pessoal, a Patrícia tem um recado do armário inteligente da Via Express para você. Edson, para quem mora em condomínio, sabe o problema que pode ser a encomenda. Se você quer resolver de vez esse problema no seu condomínio, você tem que conhecer o armário inteligente da Vexpress. É o único armário 100% autônomo do mercado. Tá chegando aqui em Londrina, é super novidade, viu? Onde toda a gestão de entregas e retiradas é feita pela própria empresa, sem depender de portaria ou da administração do prédio. É uma tranquilidade, é isso mesmo. A administração não precisa se envolver, porque a Vexpress cuida de tudo, desde o recebimento até a retirada, com segurança, rastreabilidade e praticidade para o morador. E tem mais. Para comprovar a eficiência dessa tecnologia, o seu condomínio pode testar gratuitamente por 30 dias. E se não aprovar, o armário é retirado sem custo algum. Simples assim, e você confere mais informações aí no vídeo. Seu condomínio tem esse problema? Encomendas extraviadas, pacotes entregues com apartamento errado, fila de entregadores travando a entrada, funcionários sobrecarregados ou nem existem. E quem leva a culpa, síndico ou a administradora? Com a JCTEC você tem soluções de lugar a organização. Conheça a Central de Logística Autônoma. Entregas monitoradas por vídeo, relatórios automáticos e rastreabilidade total. Sem erros humanos, sem confusão e sem sobrecarga. Simplificamos a rotina do seu condomínio. Agilidade, segurança e eficiência. Teste grátis por 30 dias e sem pagar nada. Bem-vindo à nova gestão de entregas. Topa o desafio? Se eu fosse você, eu topava. Se você é morador, já fala com o seu síndico que pode fazer esse teste grátis, mas eu tenho certeza que ele vai ser implantado de vez no condomínio, porque não é só simplicidade, é segurança também. Vexpress, tecnologia que facilita a vida do seu condomínio. Siga JC-Tech Soluções lá no Instagram para você saber mais. O QR Code está aparecendo aí na sua tela. É com você, Edson. Valeu, Patrícia, muito obrigado. 8h50, agora nós vamos para o último intervalo aqui do nosso Tarobá Cidade. Na volta a gente traz mais informação ao vivo para você. Tarobá Cidade de volta, são 8h52. E falando sobre saúde, um estudo norte-americano apontou que pessoas com apneia do sono podem ter mais chances de desenvolver a doença de Parkinson. A pesquisa analisou os prontuários médicos de mais de 11 milhões de veteranos das Forças Armadas Americanas, que foram acompanhados por 2 décadas. O estudo mostrou que pessoas com apneia do sono têm quase o dobro de chance de receber um diagnóstico de Parkinson em até 6 anos. A apneia ocorre quando as vias aéreas se fecham repetidamente durante a noite, interrompendo a respiração e reduzindo a oxigenação do cérebro. Cada queda de oxigênio afeta o funcionamento do cérebro e esse efeito repetido noite após noite, ano após ano, pode contribuir para processos neurodegenerativos. O estudo também destaca um ponto importante. Pessoas diagnosticadas com apneia que começam a usar o CPAP, aparelho que mantém a via aérea aberta durante o sono, apresentaram uma redução significativa do risco de Parkinson. De acordo com os autores, o tratamento pode oferecer uma espécie de proteção adicional ao cérebro.
Ainda assim, eles reforçam que o estudo mostra uma associação e não causalidade, ou seja, não é possível afirmar que a apneia causa Parkinson, apenas que existe uma ligação consistente entre as duas condições. Tá, a medicina pouco a pouco vai avançando, né? Claro que todo esse aparato, né, para desobstruir as vias não é acessível a todo mundo, então a gente tem que procurar formas alternativas de cuidado também para evitar essa apneia do sono e, consequentemente, algumas doenças decorrentes disso. E olha só, gente, começou a funcionar ontem a Rota do Natal, que é um passeio em ônibus personalizados com decoração natalina. Eles fazem 2 itinerários, sempre à noite, cada um com duração total de 3 horas. No trajeto, os espaços públicos com iluminação de Natal, áreas comerciais, shoppings decorados e outras atrações. São 99 paradas no total e em todas elas será permitido embarcar ou desembarcar. O primeiro itinerário sai da estação Catuaí, que fica ao lado do shopping, em direção à Avenida Sauelquinde, na Zona Norte. O outro itinerário faz exatamente o trajeto inverso. Então, sai da Avenida Sauelquinde e tem como destino a estação de embarque lá do Shopping Catuaí. O horário de funcionamento da Rota do Natal, de segunda a sexta, das 18 às 22h30, aos sábados, das 14 às 22h30 e aos domingos, das 10 da manhã até às 10h30 da noite. Os passeios são gratuitos e serão realizados até o dia 4 de janeiro, sempre por ordem de chegada até atingir a capacidade máxima de cada coletivo. Então, uma das atrações aqui do Londrinatal 2025. Informação de utilidade pública, pessoal. A Sanepar informa que o abastecimento em bairros das regiões leste, norte e sul daqui de Londrina está comprometido nesta segunda-feira em função de problemas operacionais no sistema Tibagi. A situação, ela foi resolvida ainda ontem, domingo. Porém, os reservatórios que abastecem estas regiões que a gente citou aqui atingiram um nível mínimo e, por isso, esse abastecimento foi restringido. Então, no momento, o sistema Tibagi está sendo retomado e a previsão é de que a volta da distribuição de água aconteça de forma gradativa ao longo desta segunda-feira, com a normalização do abastecimento entre a tarde e a noite. Então, para isso, a Sanepar pede que a população priorize o uso da água para alimentação e também higiene pessoal. Aquelas outras atividades, lavar o banheiro, lavar o quintal, lavar o carro, então essas outras atividades que demandem um volume de água maior, né, deixe um pouquinho de lado. Então, você que mora nas regiões norte, leste e sul, priorize, então, a água, pelo menos nesse período da manhã, para alimentação e também higiene pessoal. E olha só, a morte de um menino de 7 anos reacendeu a discussão sobre aquelas redes de proteção em apartamentos. Hoje, no Brasil, não existe nenhuma lei a respeito do assunto. Antes dos filhos nascerem, a Juliane já tinha colocado redes de proteção no apartamento inteiro. O Nicolas, que é o mais novo, já tem 10 anos. Mesmo assim, ela prefere não arriscar. Criança a gente não pode esperar nada diferente do que uma arte, né? Então, por mais que tu explique os riscos, é sempre interessante tu ter a proteção ali para não ter um problema mais sério. A morte de um menino de 7 anos que caiu de um prédio no Rio de Janeiro no último domingo reacendeu a discussão sobre a importância da proteção em varandas e janelas dos apartamentos. O garoto tentava passar da janela de um quarto para o outro. A criança estava sozinha com um irmão mais velho e a polícia investiga se houve abandono de incapaz. No Brasil, não existe lei para obrigar donos de apartamentos a colocarem redes de proteção nas janelas. Um projeto sobre o assunto tramita na Câmara dos Deputados, mas nunca foi votado. Algumas cidades brasileiras têm regras próprias para a segurança dos edifícios. Aqui em Curitiba, por exemplo, uma lei aprovada há 2 anos obriga os condomínios a instalarem redes ou grades de proteção em áreas comuns que estão a mais de 2,5 metros acima do térreo. Quem não cumpre está sujeito a multa de até 10 salários mínimos.
Esse síndico explica que o condomínio não pode obrigar os moradores a instalarem proteção, mas é importante a conscientização, principalmente de quem tem filhos pequenos. O bom senso dos pais, responsáveis, e também quem tem animais pets. Então a rede de proteção é um item de segurança que hoje não é obrigatório, mas te recomenda para prevenir acidentes. Tá aí uma pauta bacana para os nossos representantes lá em Brasília pensarem um pouquinho na população e, por que não, elaborar um projeto de lei para que tenha uma regra a nível nacional. 8h59, a gente fica por aqui com o nosso Tarobá Cidade. Muito obrigado a você que está sempre ligadinho na programação da Tarobá e a gente volta amanhã a partir das 8 horas. Uma excelente semana. Grande abraço.